Olá, sou Cecília Ribeiro, estudante de Química do IFPE. Desenvolvi, sob a orientação do professor Adriano Carlos de Moura, a pesquisa intitulada Análise dos memes do Instagram relacionados ao governo federal, empossado em 2019. Para adentrarmos no universo dos memes, é importante conhecer seu contexto de veiculação. Sabemos que com o desenvolvimento tecnológico, tudo ficou mais rápido, inclusive a disseminação da informação. Com a necessidade de novas formas de comunicação, nasceram novos gêneros textuais, e é aí que o meme surge. Mas afinal, o que é meme? O termo aparece pela primeira vez na literatura no livro O Gênio Egoísta, do biólogo Richard Dawkins. No contexto em que o termo surgiu, com um sentido bem diferente do atual, o meme foi taxado de replicador cultural, o que continua sendo uma característica do meme da internet, uma vez que o meme é altamente viral. É importante lembrar que o meme é um tipo de texto multimodal e que carrega a intertextualidade sempre consigo, o que lhe proporciona um grande potencial significativo. Sendo o meme considerado texto, fica claro que, como texto, não é isento de carga ideológica, uma vez que toda tentativa de comunicação possui um propósito. A mensagem é criada por um emissor e possui sua visão de mundo implícita ali. Assim, como definem os principais teóricos desta linha de pesquisa, a ideologia é uma busca permanente dos valores. Nosso corpus foi coletado entre agosto de 2019 e julho de 2020 e aborda a conjuntura política brasileira, especificamente trazendo a imagem do governo Bolsonaro. A única fonte para a coleta do corpus foi o Instagram, uma rede social ativa desde 2010, segundo o G1, que conta com mais de 1 bilhão de usuários, segundo a revista Exame, e que tem como principal público jovens e adultos jovens abaixo dos 35 anos, segundo o Statista. Trouxemos 2 memes que tratam sobre o mesmo tema, mas que possuem visões ideologicamente contrárias, para que possamos, assim, explicar como se dá a construção da enunciação e como os valores estão implícitos no discurso. Esta pesquisa tem como objetivo, a partir das análises semióticas dos memes selecionados, examinar os recursos empregados pelos enunciadores para construir os textos, como também ampliar o entendimento do leitor internauta sobre o processo de significação, explanar acerca de como manipulações e ideologias estão implícitas nos discursos analisados e como são construídas, e proporcionar o desenvolvimento de uma leitura mais crítica e desviante, por exemplo, das fake news. Este projeto segue uma linha de pesquisa com base teórica na semiótica greimmasiana francesa, também conhecida como a teoria do texto ou a teoria da significação. Tem-se por greimmasiana aquela desenvolvida por Algirda Julien Greimmaz e pelo Grupo de Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que aborda a relação entre a comunicação pelo ponto de vista da enunciação. O texto é seu objeto de estudo, definido como um todo de sentido. Assim, a semiótica busca desvendar o que o texto diz, como ele faz para dizer o que diz e para que o faz. A semiótica analisa o texto a partir do percurso gerativo do sentido, levando em conta, é claro, também o contexto socio-histórico em que aquele texto se encontra. O percurso gerativo do sentido é dividido em 3 níveis: o nível fundamental, narrativo e discursivo, em que vai de um estágio mais simples ao mais complexo, buscando trazer à tona a enunciação. No nível fundamental, a partir de uma posição semântica binária, extrai-se o sentido fundamental do texto. No narrativo, são identificados os actantes da narrativa, e no discursivo, o enunciador assume a narrativa e as ideologias transparecem do texto. Aqui estão expostas as principais obras da literatura que serviram como base para a condução desta pesquisa. O primeiro meme do corpus foi coletado do perfil @melhordapolítica, de uma postagem datada de 1º de novembro de 2019. A imagem consiste em uma cena da série de animação americana muito conhecida aqui no Brasil como Bob Esponja Calça Quadrada. O contexto, durante o ano de 2019, foi marcado por grande discussão, sobretudo relativa às medidas tomadas pelo novo governo em seu primeiro ano de mandato. As propostas fomentam um grande avanço na agenda neoliberal, compreendendo desde mudanças nas regras orçamentárias da União até privatizações de empresas estatais, além da aprovação da reforma da Previdência, juntamente com o regime de capitalização, que favorecem os bancos. O sujeito semiótico 1, brasileiros, remete à população. O fim do desemprego, saúde e educação pública de qualidade, estabilidade econômica e, consequentemente, melhores condições de vida são valores almejados pelo sujeito 1, consistindo seu objeto valor principal, o objeto valor 1. Com base na construção do texto não verbal, constata-se o intuito do povo brasileiro de ter controle sobre as medidas tomadas pelo então ministro, utilizando-se do poder popular próprio de uma democracia. Partindo deste ponto, podemos enumerar outros objetos valor almejados pelo sujeito 1. Estes se colocam como condição para que o sujeito 1 cumpra seu programa narrativo de performance, ou seja, para que entre em estado conjuntivo com o objeto valor 1. Além disso, o sujeito precisa ser modalizado pelo poder fazer para que esteja apto para agir.
Nos programas narrativos visualizados, tudo se encontra esquematizado. Os sujeitos, antes das primeiras setas, são os sujeitos transformadores, que transformam o estado de junção do sujeito de estado com seu objeto-valor. Em seu caminho para a conquista de seus objetos de valor, um sujeito pode encontrar adjuvantes e oponentes, que podem auxiliar ou dificultar sua busca, respectivamente. O Estado brasileiro, em sua essência democrática, deveria cumprir papel de adjuvante do povo brasileiro, tal como o ministro. Entretanto, o atual governo, representado pelo sujeito 2, não se curva aos desejos expressos pelo sujeito 1, classificando-se assim como oponente, da mesma forma que seus apoiadores e o sujeito 3. Poderiam ser incluídos como adjuvantes os partidos de oposição às medidas liberais de Guedes, movimentos e centrais sindicais. Devido ao tempo, vamos pensar de modo análogo para os percursos narrativos dos sujeitos 2 e 3. Os adjuvantes do sujeito 1 se configuram como oponentes do sujeito 2 e 3, enquanto os oponentes do sujeito 1 são adjuvantes dos outros dois. Os objetos de valor de cada um correspondem a possibilidades dentro do contexto político estudado. No nível discursivo, o enunciador se utilizou de uma imagem que não foi criada com a finalidade de transmitir a mensagem presente no meme. À vista disso, afirma-se que os elementos não verbais sofreram um processo de ressignificação para figurativizar os temas do presente discurso. O tema do tomar controle ou comandar é figurativizado pelo controle remoto da televisão nas mãos de Lula Molusco, enquanto sua testa franzida figurativiza o tema da insatisfação do povo brasileiro com a atual situação econômica. Os dois fantoches enganam o povo, deixando-o irritado por não conseguir mudar de canal. Esta cena figurativiza o desejo de mudança do sujeito 1, colocado como objeto-valor no nível narrativo, assim como também retrata um falso poder democrático. Bob Esponja se encontra escondido atrás da televisão e simboliza a manipulação que o sujeito 3 exerce sobre o sujeito 2. Assim, desvenda-se que, na prática, os banqueiros são detentores do controle sobre a economia brasileira. Ainda no nível discursivo, tem-se a presença de projeções da enunciação, onde o enunciador, por meio delas, procura trazer ao texto um efeito de realidade. Neste caso, tem-se uma desembreagem enunciva, ou seja, um narrador em terceira pessoa e está situado no tempo de 2019 e no lugar Brasil. No nível fundamental, tem-se uma posição semântica básica que gira em torno da posse do controle da economia brasileira, resultando na subjugação daquele que não a tem. Controle e subjugação inserem-se no eixo da contrariedade, onde a primeira tem valor químico positivo, enquanto a segunda é quimicamente negativa. Controle e não controle, e subjugação e não subjugação inserem-se no eixo da contradição, enquanto controle e não subjugação e não controle estão no eixo da complementaridade. Controle se afirma como euforia, enquanto subjugação se afirma como disforia. O percurso semântico do texto pode mudar dependendo da leitura realizada. O meme pode ser disfórico, na primeira relação orientada, que vemos no slide, se considerado o ponto de vista do sujeito 1, ou eufórico, na segunda relação orientada, através da perspectiva do sujeito 3. O segundo meme traz uma estrutura de percursos narrativos semelhante ao primeiro, exceto pelo do sujeito 1, que se coloca como adjuvante de Guedes e dos banqueiros, uma vez que também deseja as privatizações. Assim, sua relação de junção com seus objetos de valor se inverte, e a do sujeito 2 e 3 se mantém em relação ao primeiro meme. No nível discursivo, os elementos não verbais sofreram novamente um processo de ressignificação. A imagem é oriunda da série animada de televisão americana conhecida no Brasil como Pica-Pau. Para adicionar serviço estatal de qualidade, o autor do meme precisou remover o que havia escrito na cena original do desenho, transformando assim o sentido do texto. O discurso é construído a partir do tema da inexistência, figurativizado pelo recipiente vazio. O enunciador procura testar a falha no nível dos serviços estatais, ou mais precisamente, a ausência de um bom serviço provido pelo Estado brasileiro. O comentário publicado pela página logo abaixo do meme, Trago Verdades, confirma seu posicionamento. É possível afirmar que, através do discurso antiestatista, o enunciador implicitamente justifica a necessidade de privatizações, induzindo o enunciatário a concordar com seus valores e apoiá-los. As projeções da enunciação são idênticas ao meme anterior. A desembreagem é enunciva, o ano é o mesmo e também se passa no Brasil. No nível fundamental, temos a posição semântica entre a privatização e a estatização. O sentido da relação orientada não muda, uma vez que todos os sujeitos estão de acordo com o mesmo objetivo. Após a análise dos resultados, foi visto que todos os objetivos foram alcançados. Os dois memes analisados foram destrinchados de forma clara e minuciosa, com início em um patamar mais superficial, seguindo rumo a seu sentido mais profundo e oculto. Cada efeito de sentido gerado advém de uma escolha feita pelo enunciador para compor o texto, mostrando que a instância da enunciação está diretamente vinculada ao discurso.
À vista disso, revelou-se seu caráter manipulador e sua falsa imparcialidade, como comprovado em ambas as análises. Cada discurso constrói a sua verdade. Deste modo, conclui-se que, após a compreensão dos recursos de manipulação, valores e ideologias transparecem do texto. Ao investigar os recursos aplicados pelo enunciador para construir a enunciação, uma porta é aberta para formar leitores e internautas críticos e atentos aos possíveis valores e ideologias transmitidos nos discursos, de forma que não se deixem ludibriar e possam usufruir de leituras conscientes. Finalizamos por aqui. Agradeço ao IFPE e a todos que nos acompanharam. Um grande abraço!